João 4, do versículo 1 ao 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, e tu lhe pedires, ele lhe daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porém, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas se vocês continuarem lendo aqui, vocês vão ver que essa conversa que Jesus teve com essa mulher impactou tanto ela, que mais na frente ela vai correr lá em Samaria, na cidade de Sicar, né, os samaritanos, onde é a cidade dela, e vai falar com o pessoal. Achei um profeta que eu acho que é o Cristo. E aí as pessoas vão dizer para ela: agora nós não cremos pelo que tem dito, mas nós cremos pelo que temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas no fundo, eles vão, as pessoas da cidade vão falar com ela que agora já crê não pelas coisas que ela mais falou, mas porque eles vivenciaram, presenciaram tudo que ele tinha dito e falado, e que eles sabem que ele é o Salvador do mundo. Mas o que é importante falar aqui nesse texto, que Jesus estava passando de uma cidade para outra, ele estava indo de uma cidade para outra, mas foi necessário passar por Samaria, passar por aquela cidadezinha pequena chamada Sicar, porque ali tinha uma pessoa que ele desejava falar com ela, salvar, resgatar, libertar. Então Jesus sentou no poço e ficou esperando. Aquela mulher foi lá a hora sexta, que muitos estudiosos dizem ser meio-dia, que era a hora que, né, as pessoas assim que
para a sociedade valiam menos, né, que tinham menos valor, que eram eles consideravam as prostitutas, as pessoas que iam pegar água esse horário, meio-dia. Jesus estava justamente esperando esta mulher passar e pediu ela água no poço. E ela falou, ai, sendo tu judeu, comunica comigo com os samaritanos, porque eles não se falavam, não se comunicavam, não havia entendimento. E quando Jesus começou a conversar com aquela mulher e mandou ela chamar o marido, ela disse, não tenho marido. Jesus falou, disseste a verdade, tem 5, e o que tens agora não é seu. Jesus falou isso com ela, Senhor, vejo que é profeta. E Jesus falou com ela que se ela conhecesse quem lhe pedir a água, ela que pediria água, ele daria água que jorraria para a vida eterna. E ela quis conhecer mais. Aí ela falou, eu sei que vai vir o Cristo vai vir o Messias chamado de o Cristo, quando ele vir nos ensinará todas as coisas. E Jesus, no versículo 26, disse, eu sou o que falo contigo. E nesse momento quebrou todas as barreiras, caiu todas as escamas do olho dela, ela teve entendimento que ela falava com Jesus, ela conheceu o amor de Deus ali, uma pessoa que não julgou, não condenou, que parou para conversar com ela, que parou para curar as feridas, para restaurar a vida sentimental, restaurar a vida dela. E naquele momento ela saiu dali para falar com o pessoal da cidade e contar as coisas que tinha visto e ouvido. E as pessoas depois, como eu já disse, falaram para ela, hoje nós cremos não mais pelo que você tem dito, mas porque nós temos visto e ouvido também as coisas, né? Eles sabiam que ele era o Salvador do mundo, porque eles também experimentaram do amor de Deus. E desde ontem essa palavra está batendo no meu coração, porque Jesus está falando assim, para eu falar, que tem muita gente falando, e quem se importa comigo? Quem se importa? Jesus se importa. Assim como ele se importou com essa mulher de passar por Samaria, nessa pequena cidade chamada Sicar, só para falar com essa mulher, Jesus se importa de falar com você, Jesus se importa com o seu agir, com o seu pensar, com o seu sentimento, com as suas emoções, ele se importa com a sua casa, com a sua família, ele importa com a sua dor. Jesus te ama tanto que ele deu a vida dele por você, ninguém tomou, ele mesmo deu. E desde ontem essa palavra está ardendo no meu coração, para eu fazer um estudo sobre essa palavra. Jesus se importa com você. Então, que em nome de Jesus, caia por terra toda a escama dos seus olhos, toda a dureza do seu coração, e que eu não sei o que você tem vivido, mas chama Jesus para entrar nessa situação. Para você é difícil, está desesperador, chama Jesus para entrar, fala com ele, Jesus, isso aqui eu não consigo resolver, pede a ele para te ajudar, ele vai te ajudar a resolver qualquer situação. Deixa Jesus entrar com você nessa luta, nesse barco, deixa Jesus te ajudar, clama a ele, fala, Senhor, entra na minha vida, eu te entrego o meu coração, seja o Senhor e Salvador, eu me rendo aos teus pés, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados. Convida Jesus para entrar na vida, na sua casa, convida Jesus para mudar. Entrega a ele suas preocupações e seu medo, ele vai transformar os seus caminhos, assim como ele transformou a vida dessa mulher, e não só da mulher, da cidade, dessa cidade, do povoado dessa cidade. Jesus transformou a vida de todos, a ponto deles mesmos abrir a boca e dizer, nós hoje cremos que ele é o Salvador do mundo, Jesus é o nosso Salvador. Se você chamar ele para entrar na situação, ele vai mudar a situação. E que em nome de Jesus eu já repreendo agora todo espírito de medo da sua vida, espírito de enfermidade, caia por terra em nome de Jesus. Se você está doente ou não sei qual é o problema, mas que em nome de Jesus, Deus toca no seu sangue, Deus toca no seu corpo, na pele, no coração, no fígado, nos rins, Deus te dê saúde em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. E que essa palavra, o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração segundo a vontade e o querer dele, que é ele que faz todas as coisas, que essa palavra possa tocar onde precisa ser tocada e curar o que precisa ser curado em nome de Jesus, libertar o que precisa ser liberto, que Jesus possa entrar nas áreas da sua vida que precisa de mudança e te restaurar, te resgatar de volta para ele em nome de Jesus. Deus te abençoe. Este é o estudo bíblico desta noite, que Deus fale no seu coração, que em nome de Jesus caia por terra todo espírito de engano, todo espírito de amargura, toda falta de perdão, seja repreendido agora em nome de Jesus. Irmão, se está difícil de perdoar, fala, Deus, eu perdoo em nome de Jesus. Abra a boca, porque perdão não é sentimento, é você falar, Deus, eu perdoo em nome de Jesus, fulano e ciclano. Não guarda mágoa, não vá, como diz a Bíblia, não se põe o sol sobre a vossa ira, que todos nós erramos, nós somos santificados pelo sangue de Jesus, tentando não pecar, mas enquanto a gente viver nessa terra, a gente está
Está sujeito a errar sim, que nós somos falhos, mas é o sangue de Jesus que nos justifica e nos purifica. Jesus nos tornou santos através do sangue dele na cruz por nós. Então fala com Deus as suas fraquezas, onde você precisa de mudança, e deixa Deus transformar a sua vida, porque Deus quer fazer infinitamente mais através de você. Jesus te ama e Ele se importa sim com você, com a sua dor e com seus sentimentos. E Ele vai colocar todas as coisas no lugar assim que você deixar Ele agir, que você der permissão. Que Jesus, Ele não entra onde Ele não é convidado. Deixa Jesus trabalhar, descansa no Senhor. Creia nele, tudo mais Ele fará ao seu favor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz.